1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, nós veremos a vida que agrada a Deus. Versículo 1 diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Paulo ele ansiava pelo progresso dos Tessalonicenses, e ele diz: irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. Mas agora pedimos e aconselhamos que vocês deviam continuar fazendo o que faziam, mas cada vez mais intensamente. Paulo queria que os tessalonicenses crescessem naquilo que estavam fazendo e não se conformassem e estacionassem. O exemplo de crescimento nós vemos na vida de Neemias, que foi um copeiro, depois se tornou um construtor e por último um governador. Vemos também o exemplo de José, que de escravo virou chefe da prisão, cuidou dos bens de Potifar e virou governador do Egito. O cristão ele deve buscar crescer na sua vida pessoal e com Deus. Versículo 2: Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Paulo tem o cuidado de explicar que as instruções e os ensinos que ele havia deixado para os tessalonicenses não vinham dele, mas do Senhor Jesus. A obediência às instruções e ensinos que ele havia deixado trariam sucesso para o crescimento espiritual deles. O sucesso de todo o crescimento da vida cristã está na obediência à palavra de Deus. Versículo 3: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Paulo fala que a vontade de Deus é tornar os tessalonicenses santos, separar a vida deles do pecado para Deus, tornar eles moralmente puros. Os tessalonicenses, eles vieram do paganismo, uma cultura totalmente depravada referente ao sexo. O propósito de Deus é torná-los santos, e isso implica uma separação total com a imoralidade sexual. A satisfação ilegítima ou imoderada do apetite sexual permanece na área de tentação para todos os cristãos saudáveis e normais. Contudo, o cristão não santificado está vulnerável a tais atrativos. Em nossos dias, há um paganismo ressurgente com seu entretenimento obsceno na TV e mídias sociais. Na literatura, nós vemos a pornografia, o desdenho aos votos matrimoniais e a promiscuidade, a obsessão global pelo sexo e a permissividade geral nas relações sexuais. Versículo 4: Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo fala que cada cristão deve conseguir a sua esposa com santificação e honra. Paulo mostra que o casamento ele dá oportunidade ao controle das paixões e não à sua vazão desenfreada. Versículo 5: Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Paulo fala que o cristão deve viver em santificação, para não se tornar que nem aqueles que não conhecem a Deus e vivem uma vida entregues à imoralidade, prostituição e pornografia. O que torna o cristão diferente daquele que não conhece a Deus é a santificação. Versículo 6: Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todos estas coisas, como também antes vô-la dissemos e testificamos. Paulo fala para que ninguém prejudique, seduza ou tire proveito do seu irmão, despertando um desejo ou um sentimento imoral através da cobiça ou lascívia, porque todas as práticas de imoralidade constituem injustiça, e quem as pratica será julgado pelo Senhor.
como Paulo antes já avisou. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Paulo mostra que o propósito da salvação não é para o cristão viver na imoralidade, mas para viver em santidade e não na prática do pecado. Versículo 8. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Paulo fala que aqueles que rejeitam esse ensino rejeitam o próprio Deus, que deu o recurso para viver em santidade, que é o Espírito Santo que habita no cristão. Se o Espírito Santo habita no cristão, ele deve refletir e manifestar a santidade de Deus através de uma vida dedicada a Deus.